E aí? Eu sou o Thiago Canclini e estamos na aula 3. E o negócio é o seguinte: existe algo que está te impedindo de instalar um hábito poderoso, que é a diligência, igual falamos na aula passada. É a diligência que vai fazer com que você sirva os reis dessa terra, ou faça negócios com os reis dessa terra e até mesmo se torne um rei nessa terra. E o que é diligência mesmo? A diligência nada mais é do que você servir com excelência, com integridade, é você cumprir o combinado e você entregar mais do que você foi proposto a fazer. É o over delivery, é você estar comprometido com aquilo que você combinou de fazer. Então, esse é o cara diligente, é o cara que ele sempre faz a mais, ele cumpre o trato, ele cumpre o combinado com integridade, ele ainda entrega a mais do que foi pedido para fazer. Mas se você fizer somente o que foi o combinado, entregar no prazo estabelecido e fizer isso com integridade, você já vai estar muito acima da média, muito acima da mediocridade. Mas existe um hábito que está te atrapalhando de ser diligente. E qual que é o problema do hábito? Quando você instala um hábito, ele sendo bom ou ruim, ele sempre vem com filhotes, ele sempre vem acompanhado por 2, 3 ou 4 a mais. E isso é um problema. Mas antes de mais nada, eu vou querer que você se inscreva aqui no canal, aperte o sininho para que você não perca nada do que está acontecendo aqui, nenhuma informação. E aperta o like, não precisa ser preguiçoso, não precisa ser economizar no like não, senta lá, não vai cair o dedo, para que essa informação chegue para o maior número de pessoas possível. Não seja egoísta, não seja escasso. E é justamente disso que vamos falar hoje. Do preguiçoso, é a preguiça, é a nhaca, a procrastinação que faz com que você não avance. Você precisa de largar esse negócio e instalar o hábito da diligência em cima desse hábito péssimo, ruim, que a maioria das pessoas tem. E por que que as pessoas tendem a ser preguiçosas? Isso é a grande parte. O nosso cérebro, ele quer uma recompensa imediata. Ele quer algo que te dê recompensa imediata e que você não gaste energia. Isso é um problema, que toda recompensa que ela é imediata, ela tem ROI baixo. E para quem não sabe o que é ROI, é retorno sobre o investimento. Então as pessoas, elas querem atalho para conseguir as coisas, elas querem atalho para conseguir chegar onde elas querem. Mas o que acontece? Se atalho fosse bom, o nome seria caminho e não atalho. E esse é um grande problema. E o que acontece? O preguiçoso, ele tem 4 características básicas, segundo Salomão. O preguiçoso, ele é egoísta. Como assim, Thiago? O preguiçoso, ele é egoísta? Ele só pensa nele. Ele não pensa no todo, ele não pensa nos outros. Ele só quer o benefício para ele. Por exemplo, se ele está fazendo um negócio, ele só vai querer o benefício para ele não vai querer para outra pessoa. Se ele está vendendo algo, ele quer que o outro se lasque, ele vê o próximo como cifra de dinheiro, ele não está nem aí. Ele quer só arrancar o dinheiro da pessoa. O egoísta, ele só quer o benefício para ele não pensa no todo, para que todos saiam ganhando. Ele só quer saber do dele e o resto que se lasque. E isso é um grande problema. Você nunca vai avançar sendo um egoísta. Se você não sabe, quanto mais pessoas você servir, mais dinheiro você vai fazer. Quanto mais problemas, quanto mais soluções transformadoras você gerar na sociedade, pensando no todo, não só em você, mas no todo, com um propósito, não só pelo dinheiro. O dinheiro é uma consequência do que você está fazendo, você vai avançar. Uma outra característica do preguiçoso é que ele é arrogante. Salomão já falava que o preguiçoso, ele se acha mais sábio do que 7 homens sensatos. Ele acha que ele sabe tudo, ele acha que ele está abafando, ele acha que ele é o cara, ele acha que ele é melhor do que todo mundo. E isso é um problema. Se fosse assim, o preguiçoso não estaria com essa merda de vida que ele está. Ele estaria avançando, mas ele está acomodado. Tem preguiçoso que é pobre. Pobre, se você não sabe, a raiz da palavra não é falta de recurso.
pobreza é improdutividade. A falta de recurso é o quê? É o efeito da causa. A causa é improdutividade e a pobreza, e a causa é improdutividade. A falta de recurso é o efeito. Essa é a pobreza. E eu vou te passar um código poderoso, nós vamos falar sobre isso depois, que são os poderes das conexões. Quando você quer fazer algo, você precisa de se conectar com pessoas que estão sendo bem-sucedidas naquele ramo o qual você quer exercer ou naquela área o qual você quer exercer. Nunca, mas nunca ouça conselhos de quem construiu nada. Muito cuidado onde você vai pegar conselho. O conselho deve ser com os sábios. E os sábios são aquelas pessoas que estão tendo resultado naquela determinada área que você também almeja ter resultado. Não pegue conselho com quem nunca construiu nada. Por exemplo, você vai pegar conselho com um concursado se você quer empreender, o cara vai falar para você: não faz isso é a pior coisa, você precisa de estabilidade, você precisa ficar quietinho, tranquilo, não vai empreender, ser dono da própria vida, não faz isso não. Fica debaixo de uma energia, ganha uma miséria lá, acha que tá tudo bem e fica ali. Ele vai fazer isso com você, então você precisa ir direto pegar conselho com as pessoas que estão tendo resultado naquilo que você quer. E tem outros meios, às vezes você não precisa de se conectar. Alguns grandes autores, alguns grandes nomes já faleceram, por exemplo, como Napoleão Hill, Andrew Carnegie. Então esses caras, você pode ler o livro deles para vocês modelarem, pegarem a forma como esses caras pensam para que você avance, para que você prospere e também fazer conexões com outras pessoas que estão no ramo tendo sucesso, não vou dizer sucesso, mas que estão prosperando, avançando naquilo que elas estão fazendo. E o preguiçoso também tem outras duas características. Ele é ignorante e ele é irresponsável. Essas duas características Salomão chama de insensato. Por que ignorante? O tolo, ele não procura estudar, ele não procura se preparar para fazer aquilo que ele deve fazer. Ele acha que ele sabe, mas ele não se prepara para aquilo e também não busca pessoas que sabem aquilo para aconselhá-lo. E ele é ignorante. Ignorante é aquele que não tem instrução, que não sabe. Mas o preguiçoso, ele também não vai atrás. Ele tem preguiça de estudar, ele tem preguiça de ler. Lá Salomão em Provérbios fala que o preguiçoso tem até preguiça de colocar comida na própria boca. Tem base um negócio desse? Não tem base, pelo amor de Deus, não tem base. E o preguiçoso, ele também é irresponsável. O que seria isso, Tiago? Ele sabe o que precisa fazer, ele sabe o que precisa ser feito, mas ele não faz. Ele tem preguiça de fazer o que precisa ser feito e ele acaba não fazendo. E isso é um grande problema, que a pessoa, ela deixa de avançar, ela deixa de instalar o hábito de diligência justamente por isso. E Salomão até fala: ó preguiçoso, até quando amarás o sono? O preguiçoso, ele ama dormir. A vida dele é tão ruim, que ele prefere passar a vida sonhando que a vida acordado. Por isso que ele ama o sono. E aí ele vai lá: até quando, preguiçoso, você vai amar o sono? Até quando você vai ficar nessa tiriça, nessa preguiça e você não vai despertar? O ladrão te chegará e vai tomar tudo de você, como se fosse um assaltante. Do nada você vai perder tudo que você tem, você vai ficar pobre. Eu só parafraseei o que Salomão disse. E até quando você vai ficar nisso, moço? Você não vai avançar. E esse é um dos hábitos que te impede de ser diligente. É isso aí, galera. Tá acabando meu tempo aqui, tá estourando. Então larga a mão dessa preguiça, dessa tiriça, dessa procrastinação, que enquanto você continuar com esse software tóxico, com esse software que na verdade é um vírus, não vou nem chamar de software, né? É um vírus na tua cabeça, vai ser impedido de ser instalado a diligência na sua vida. E esqueci de falar aqui também, vou aproveitar e vou falar rapidinho. Tem gente que tem 12 áreas na vida para você prosperar. E tem gente que é diligente em algumas e não é diligente em outros, é preguiçoso em outros. Por exemplo, tem gente que é diligente nos negócios, na profissão, mas é preguiçoso no casamento, em casa, nas amizades. Em outras áreas da vida é preguiçoso.
Não adianta, você não vai avançar. Quantas pessoas vocês conhecem que moram em verdadeiros palácios, mas são mendigos emocionais? Quantas pessoas vocês conhecem que tomam remédio para dormir, apesar de terem uma riqueza financeira vasta, muito grande, mas tomam remédio para dormir, justamente pelo desequilíbrio nessas 12 áreas da vida? Nós também vamos falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso com você e você também vai aprender sobre as 12 áreas da vida para que você possa prosperar, avançar e a sua área emocional não fique aquém do que deveria ser e você não fique doente. É nóis, galera. Tamo junto. Beijão no seu coração, faça uma excepcional sexta, faça um excepcional final de semana e tamo junto. É nóis.